Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E hoje nós vamos decorar essa linda caneca com buquê de flores em biscuit. Vamos começar separando as massas que iremos colorir e depois vamos para o processo de tingimento. Eu vou utilizar a tinta de tecido para tingir a massa, mas você pode optar pela tinta PVA. Ou se você já tiver massa de biscuit colorida, você pode misturar com o branco e atingir vários tons de rosa, de verde. E para tingir é no olho mesmo, você vai vendo até onde você quer que fique a sua cor. Tem algumas cores que tem mais dificuldade de pegar a pigmentação. E outras cores, para você atingir o tom que você quer, você vai precisar misturar algumas cores para chegar no tom que você deseja. Para atingir o meu verde, eu estou utilizando um verde folha e um verde mais fechado, mais escuro, para chegar na cor que eu quero. Se você for pintar a unha e depois tingir a massa, vou logo adiantando que ela provavelmente vai manchar. Lembrando sempre que essa massa ela resseca muito rápido, então nunca esqueça de guardar ela no saquinho ou então no potinho. Agora eu vou te explicar como eu faço as rosinhas que nós iremos colocar no buquê. Para fazer essas rosas, nós não vamos precisar de nenhum molde de silicone, nem nada desse tipo. Vamos precisar apenas da massa e de uma base de acrílico. Se você não tiver essa base que eu estou utilizando, não tem problema. Você provavelmente tem régua em casa, então você pode utilizá-la. Então você vai fazer várias bolinhas e depois pressionar um acrílico sobre o outro e vai deixar assim, as bolinhas achatadas, fazendo vários círculos, e depois você vai seguir essa corrente de círculos. Depois nós iremos marcar no meio desse círculo, porque iremos fazer duas rosinhas, desse jeito. Quanto mais círculos tiver, mais cheia sua rosa vai ficar. Depois que fizemos a marcação no meio, nós iremos tirar um lado da nossa corrente do acrílico e iremos começar a enrolar. E para fazer isso não tem mistério nenhum, você só vai precisar de um pouco de paciência, porque você não precisa utilizar força, só jeito, porque você pode amassar e deformar sua rosinha. Então, com carinho, cuidado, você vai enrolando toda a nossa corrente. E você vai enrolando e no finalzinho você dá uma amassadinha para a última pétala ela grudar na rosa, fazendo desse jeito que ela fique totalmente fechadinha. E você vai repetir esse processo várias vezes. Você vai precisar fazer várias rosinhas de tamanho diferentes. E para fazer de tamanhos variados, como você faz? Você adiciona mais bolinhas ou menos bolinhas. Para fazer o botãozinho de rosa, que é a rosa antes de desabrochar, você pode utilizar apenas 3 bolinhas. E para fazer as rosas mais cheias, você pode utilizar 8, 9, 10 bolinhas. Vai muito do tamanho que você vai querer o seu buquê. Lembrando que você tem que fazer diversos tamanhos. Uma preenche o espaço da outra. Agora nós iremos fazer a base onde vai ser o nosso buquê. Nós iremos colocar uma tirinha de massa e depois uma bolinha. Desse jeito vai ser a base do nosso buquê. Lembrando sempre de colar. Eu utilizo colar tudo, porque eu acho mais seguro. Você pode escolher qual tamanho você vai fazer a sua bolinha. Lembrando, quanto maior a bolinha, mais flores você vai ter que fazer. Agora nós iremos fazer as tirinhas para simular o talo da nossa rosa. E se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha. Comenta aqui embaixo o que você está achando e o que mais você gostaria de ver. Agora nós iremos fazer várias tirinhas para preencher esse espaço.
Essa caneca é uma linda opção de presente de Dia das Mães, de aniversário, Dia dos Namorados. É uma coisa muito linda, delicada, sem contar que vai durar por anos. E se você quer ver outra opção de caneca, vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo e é só ir lá conferir. Se você observar, eu utilizo vários objetos que você tem na sua casa: tesoura, régua, palitos. Então isso não é desculpa para não arriscar e fazer essa linda peça. É importante que quando você for colar as rosas, elas estejam totalmente secas, para você não deformá-las e ter que fazer novas rosas para preencher o espaço. Agora nós iremos preencher a nossa bolinha de rosas. E para começar, nós iremos colocar a rosa central. Você escolhe a rosa mais bonita que você fez. E depois faz várias folhinhas, como eu estou mostrando aí no vídeo. É bem simples. Você faz essas tirinhas compridinhas para conseguir dobrar e colar ela na própria massinha. E para colar a massa na massa, enquanto elas ainda estão úmidas, é só utilizar água. Você coloca a rosa e preenche ao redor de toda a rosa com folhas. Desse jeito, você faz na próxima rosa. Você coloca mais uma rosa e preenche ao redor de toda a rosa com folhas. Desse jeito, não vai ficar nenhum espaço sem folhas e sem rosas. E você pode utilizar o acetato ou a sua régua para pressionar e fazer as folhinhas como se fossem folhinhas de verdade. Não te preocupa se acontecer da folha se quebrar, é só começar de novo. Eu estou utilizando esse palitinho de ferro, mas você pode muito bem utilizar palito de dente, de churrasco, sem problema nenhum. E o processo vai ser esse, até preencher totalmente a nossa bolinha. Você vai precisar também preencher todo o círculo com essas folhinhas ao redor dele. Desse jeito, o acabamento vai ficar muito mais bonito. E biscuit é um trabalho de paciência e de carinho. Então, tudo que você for fazer já vai disponível para errar e para acertar, porque não é fácil, mas também não é impossível. E se você é aquelas pessoas que pedem muita paciência a Deus, eu te aconselho a começar a fazer biscuit, porque não existe forma melhor do que se adquirir paciência tendo que ser paciente. Uma observação sobre cores: para eu atingir esse rosa, eu coloquei bastante tinta. E o que acontece? A massa ela fica um pouco molenga. Se sua massa ela ficar assim, normalmente fica quando nós precisamos atingir tons bem escuros. Algumas pessoas preferem comprar essas cores escuras já pronta para evitar esse trabalho. Porém, dá sim para atingir esses tons. Se sua massa ficar muito molenga, na hora que você for fazer qualquer peça, ela provavelmente vai grudar na tua mão ou gruda na base. Se você for fazer essas rosinhas e sua massa estiver molenga, eu te aconselho a abrir as bolinhas, fazer várias bolinhas e esperar alguns segundos antes de pressionar para fazer os círculos. Desse jeito, vai ter criado uma leve película na sua bolinha e quando você pressionar, ela não vai grudar na superfície. Lembrando que é poucos segundos, tá? Não vai esquecer a bolinha lá. Quando você pressionar, ela provavelmente vai rachar e não vai ficar nada bonito visivelmente. Se tiver alguém na sua casa que não esteja fazendo nada ou então esteja dando sopa, você pode muito bem pedir para essa pessoa fazer as bolinhas enquanto você vai fazendo as rosas. Desse jeito vai adiantar muito a sua vida. E esse mesmo conselho serve para as folhas.
Você pode pedir para outra pessoa ir fazendo as folhas enquanto você vai colando. Lembrando que não pode deixar as folhas e as bolinhas prontas, porque ela vai endurecer e vai rachar. Você tem que ir fazendo e colando. E se quando você for colar sua bolinha tiver um pouco ressecada, você coloca um pouco de água. Passa água no seu biscuit e depois faz pequenos furinhos com um palito. Desse jeito a água ela vai introduzir na massinha e ela vai voltar a ficar molinha novamente. Lembrando que você tem que colocar pouca água, tá? Porque senão, em vez de salvar o seu biscuit, você vai acabar estragando. Eu te aconselho a assistir o vídeo até o final, porque vai tirar várias dúvidas suas. E se ainda assim você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Quando seu buquê já estiver quase todo preenchido, você vai sentir um pouco de dificuldade para encaixar as rosinhas, mas não tem problema. Com cuidado e com carinho você consegue. É importante, na realidade muito importante, que quando você for colar essas rosas, elas já estejam totalmente secas, porque quando você precisar pressionar ela, principalmente nas últimas, para ela encaixar no espaço que falta, você pode deformar suas rosas. Então você faz as rosas num dia e no outro dia você faz esse processo de colar as rosas e as folhas. Você vai fazer várias rosas, mas não vai utilizar todas. Também não tem problema, você pode, depois que você terminar, envernizar essas rosas e para algum trabalho futuro você pode reutilizá-las. Uma observação é que essa peça ela não pode entrar em contato com a água se ela não estiver envernizada. E tem grandes chances de no futuro ela mofar. Então eu te aconselho a utilizar algum verniz. Eu vou utilizar a goma laca. Ele é um verniz com brilho, mas existem vários vernizes sem brilho. Varia muito do trabalho que você vai fazer e que seu cliente goste ou não desse tipo de acabamento. Existe também verniz em spray e verniz líquido que você tem que aplicar com pincel. No meu caso, eu vou utilizar a goma laca com pincel. Depois que você utilizar o pincel, dificilmente ele vai servir para outro fim a não ser envernizar peças. Então, já fica ciente que o seu pincel não vai servir para outra coisa e você vai precisar de algo sempre que for reutilizá-lo para amolecer ele novamente. Agora nós iremos fazer o lacinho. Para fazer o lacinho nós vamos precisar de 2
canudinhos de pirulito. Vamos abrir uma tira e depois envolver o canudinho com massinha. Desse jeito, você vai pressionar o biquinho para dar aquele efeito do laço franzido nos dois lados e deixar secar por alguns segundos. Não precisa esperar secar totalmente para utilizar. Agora nós iremos colar a fitinha, que vai ser onde o lacinho ele vai ficar em cima. Sempre utilizando água para colar. Com o auxílio de uma esteca, de um palito ou de qualquer outro utensílio, você corta as laterais e faz o acabamento. Depois que você fez o acabamento da tirinha, nós iremos colar o lacinho. Nós iremos colar primeiro um lado. Cortamos o biquinho para fazer o encaixe perfeito. Colocamos água e com o auxílio de um palito ou de alguma esteca, você vai posicionar um lado do lacinho e depois posicionar o outro. Por fim, colocar o meio do lacinho. É importante que seja canudinho de pirulitos, porque a massa ela não gruda nesse tipo de material, ou então gruda, mas sai com facilidade. Então, para não ter problemas, eu te aconselho a usar isso. Me conta aí se você não adoraria ganhar essa caneca. Sempre que eu preciso cortar um corte mais delicado, eu utilizo tesoura de unha, porque o acabamento ele fica mais bonito e o corte ele é mais preciso. Ela ficou assim, veja só como as rosas ficou um charme. Agora nós iremos envernizar. Eu fiz essas duas opções, uma mais cheinha que a outra, ok? E vou invernizar. Para invernizar o processo é bem simples, você coloca um pouco da goma laca em algum recipiente, um pouco porque ela seca muito rápido, e você vai depositando esse verniz entre as folhas e as rosas. Observa bem onde você vai passar, porque é isso que vai fazer com que a sua peça possa levar água sem problema nenhum. Eu normalmente aplico de 2 a 3 vezes para preencher todo o espaço e vou retirando o excesso de cima da rosa, porque senão ela perde esse efeito. E coloco principalmente na junção entre caneca e massa. Esse é o resultado, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha. E nunca esqueça o quanto Deus te ama. Fica com Deus e até o próximo vídeo.